Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Folha Entrevista. Neste vídeo nós vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores em tempos de pandemia. Abordaremos a questão do seguro-desemprego e também como é que ficam os contratos de trabalho com redução de jornada. Nós vamos conversar com a advogada Patrícia Martins, ela que é especialista em direito do trabalho. Doutora Patrícia, então quais são as novas regras aí para a utilização do seguro? Vamos começar falando do seguro-desemprego em tempos de pandemia. As novas regras para o seguro, elas não se atualizaram, continuam sendo as mesmas regras, que o empregado ele tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses dos últimos 18 meses anterior ao seguro-desemprego. Ele precisa também apresentar os documentos, o requerimento para seguro-desemprego. E agora temos a modalidade também de fazer a solicitação pela internet, devido ao Covid-19. Essa seria a novidade, né, em relação a esse benefício. Como é que funciona, doutora? Esse benefício ele pode ser solicitado pela internet mesmo, pelo portal Emprega Mais Brasil. Você digitando no Google mesmo o portal Emprega Mais Brasil, www.empregamaisbrasil.mte.gov.br. Que é um link, né, dentro do site do Ministério do Trabalho do Governo Federal, né? Ele já abre aqui, ele já tem um banner com a novidade do lançamento do seguro-desemprego pela internet. Então o trabalhador ele pode entrar por esse banner mesmo e já vai direcionar ele ao acesso. E é importante a gente abordar esse assunto, segundo a nossa produtora Giovana, foi um dos temas mais comentados no Trending Topics, né? Nessa semana, na Folha, as pessoas querendo informações sobre como utilizar esse serviço para o saque do seguro, porque parece que agora já é depositado na própria conta, né, doutor? Direto na conta corrente do trabalhador. Precisa ser uma conta corrente e deve ser cadastrada no momento do requerimento. No momento de pedir o requerimento. Então, a primeira coisa, entra nesse site Emprega Mais Brasil. Emprega, né? Mais Brasil. Já tem que fazer o cadastro ali daí. Isso, já faz o cadastro, vai colocar o número do requerimento para o seguro-desemprego, que é fornecido na rescisão do contrato pela própria empresa. E aí dali ele já puxa as informações da carteira de trabalho digital. Então já tem a data da dispensa, já tem o salário, já está tudo cadastrado. O trabalhador vai conferir essas informações e depois ele cadastra a conta corrente para ele estar recebendo o seguro-desemprego direto na conta dele. Ou seja, então não houve mudança nas regras para a utilização do seguro-desemprego, que houve essa novidade da implantação no sistema remoto justamente por conta da pandemia. Correto. E a senhora acha que isso é mais acessível? As pessoas vão ter facilidade para utilizar esse mecanismo? Inclusive já tem também o aplicativo da carteira de trabalho digital. Por ele também o trabalhador consegue se cadastrar e dar entrada no seguro-desemprego. Doutora, e qual é a importância do seguro-desemprego para o trabalhador? A importância do seguro-desemprego para o trabalhador é que ele não fica desamparado imediatamente após ser dispensado por falta de justa causa, né? Porque a justa causa é um dos requisitos para não conseguir o acesso ao seguro-desemprego. O trabalhador tem que ser demitido sem justa causa e ele deve trabalhar no mínimo 12 meses anteriores aos 18 meses do requerimento. E o valor do seguro varia conforme o salário, né? O valor varia conforme o salário. É feito um cálculo pelo próprio aplicativo ou pelo próprio site, ele faz um cálculo da média do salário do trabalhador. Agora, tem situações em que a pessoa ela é demitida, né? E, sei lá, num curto período de tempo ela já consegue um novo emprego formal com carteira assinada. Tem um prazo para você fazer essa retirada do seguro-desemprego. Sim. E aí a pergunta é a seguinte, para quem conseguiu um emprego, sei lá, um mês depois de ter sido demitido, vale a pena, é possível fazer o saque do seguro-desemprego? Vale a pena isso ou a pessoa acaba abrindo a mão porque vai ter já o salário no novo emprego? Como é que funciona geralmente, doutora? Assim que o empregado ele tem um novo registro ativo, o seguro-desemprego é suspenso. Certo. É cortado o seguro-desemprego. Porém, ele consegue receber referente ao tempo que ele ficou afastado. Então, se ele deu entrada no seguro-desemprego, ficou 30 dias
desempregado e na sequência conseguiu um emprego, essa parcela referente aos 30 dias em que ele ficou desempregado, ele vai receber normalmente. Tá certo. É porque muita gente às vezes abre mão porque já vai receber um salário, né, numa nova empresa, acha que não tem nem direito, mas tem esse direito, né? Tem esse direito. Pelo que trabalhou no emprego anterior. Então é importante também as pessoas terem essa informação, essa noção. Doutora Patrícia, como é que funciona o regime de contrato com o trabalhador em redução de jornada que muitas empresas estão adotando? Para os contratos de trabalho que foram suspensos pela pandemia, o trabalhador ele tem uma certa estabilidade pelo mesmo período do afastamento. Então, se ele ficou ali suspenso por 90 dias, ele vai ficar afastado esses 90 dias, ele não vai trabalhar, ele vai receber um auxílio do governo, que também será depositado direto em conta. Esse procedimento é feito diretamente pela empresa, a empresa que faz o contrato e encaminha. É um complemento, né? É um complemento. E aí ele pode estar recebendo esse benefício, que é calculado também uma porcentagem em cima do salário que ele recebia. Porém, se ele ficou com um contrato de trabalho suspenso por 30 dias, ele não pode ser demitido pelos próximos 30 dias. E da mesma forma, se foi 60 ou 90 dias. Então, a estabilidade dele se estende pelo período do afastamento e o mesmo período depois dele retornar ao trabalho. Agora, pela medida provisória editada pelo governo, duraria até novembro, é isso? O regime de contrato de redução de jornada? Porque já há setores da iniciativa privada pedindo para uma extensão desse prazo, né? Isso, esse prazo, na verdade, ele já foi estendido. Né? Ele já foi estendido e agora ele permanece até novembro para quem estendeu a suspensão do contrato. Há uma possibilidade, ainda vai depender de uma articulação dos setores para que haja uma prorrogação desse prazo pós-dezembro, né? Exatamente. E a senhora acha que o regime de home office é uma realidade que veio para ficar mesmo após a pandemia? Sim, sem dúvida. O ambiente precisa estar adequado. O trabalhador, se ele trabalha por determinadas horas na frente do computador, ele não pode ficar em qualquer ambiente, ele tem que estar num ambiente iluminado e tudo isso é responsabilidade da empresa. A empresa precisa estar verificando o ambiente em que ele vai trabalhar. E, inclusive, fornecendo os meios de trabalho para ele. No caso, por exemplo, para quem trabalha muito com computador, a empresa fornece o equipamento para que o funcionário possa trabalhar. O computador, a internet, tudo o que ele precisar para estar desenvolvendo o trabalho dele ali. E aí o registro disso, da carga horária, por exemplo, para quem bate cartão, isso é feito num acordo pela empresa com o funcionário? Com o funcionário. A senhora tem percebido um aumento de home office nas empresas por conta da pandemia? Muitas empresas adotaram o home office. Muitas empresas. Agora estão retornando, mas algumas profissões, algumas funções manteram o home office por conta do contágio mesmo, porque acha que o trabalho está rendendo igualmente em casa e não precisa estar correndo risco de contágio. Agora, a empresa também não é obrigada a liberar o home office para todos os funcionários. Tem que ter um certo critério, por exemplo, funcionários que apresentam algum tipo de risco, né, ou comorbidade que esteja associada aí a um agravamento caso ele venha a ser contaminado pelo coronavírus. Tem esses critérios que a empresa pode adotar também. Isso, tem também. Na realidade, as empresas têm optado por suspender o contrato desses funcionários que têm algum tipo de comorbidade, que correm um risco de contágio maior. Certo. Então, as empresas têm suspendido o contrato ou antecipado férias para que eles possam ficar em segurança. E aí o funcionário, uma vez que ele esteja habilitado, ele cumpre a carga horária dele normal no home office, depois só faz aqueles registros, aquele controle que a empresa tem que ter do tempo que o funcionário trabalhou, né? E é possível a empresa conseguir fazer esse monitoramento a senhora falou que tem que ser um local adequado, né? Dentro de casa, por exemplo. A empresa consegue, a senhora tem essas informações que as empresas conseguem fazer esse tipo de acompanhamento? Sim, as empresas, na realidade, elas fazem uma vistoria antes do funcionário estar começando a desempenhar essa função em casa e, se for adequado, eles liberam para estar prestando essa atividade no home office. E o colaborador ele pode se recusar a receber essa vistoria?
não quero abrir minha casa, não quero mostrar onde que eu vou trabalhar. Como é que... Aí ele se sujeitaria a continuar trabalhando na empresa. Certo. Porque é um acordo entre empresa e empregado. Certo. Tá certo. A senhora acha que o home office é uma realidade que pode ser mantida? Muita gente tem falado isso mesmo após a pandemia? Acredito que sim. Acredito que sim. Muita gente vai optar por continuar trabalhando em casa, até porque diminui os riscos, os custos. Facilita tanto para o lado da empresa quanto para o empregado que pode estar trabalhando na própria casa. E em algumas situações, como a senhora mencionou, o rendimento é o mesmo, né? O rendimento é o mesmo. Tá certo, advogada Patrícia Martins, especializada em Direito do Trabalho. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Folha Entrevista. Eu que agradeço. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe.